Olá, sejam muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 5 de dezembro de 2021, um domingo, e nós vamos falar sobre a crise que está acontecendo neste momento na Ucrânia, onde o risco de um conflito militar está no horizonte. A Ucrânia está no centro de uma crise que ameaça escalar para um confronto militar entre ucranianos e russos, com o risco de transbordamento para outros países, o que seria gravíssimo para a estabilidade da Europa e do mundo. Mais do que uma simples disputa entre ucranianos e separatistas na região de Donbas, leste da Ucrânia e fronteira com a Rússia, os acontecimentos mostram o confronto entre duas visões de mundo. De um lado, europeus ocidentais e norte-americanos que enxergam na Ucrânia um jovem país que tenta trilhar o caminho apontado pelas democracias liberais europeias, desvencilhando-se da Rússia depois do esfacelamento da União Soviética. De outro, a Rússia, que vê a Ucrânia como um território historicamente ligado à sua própria nacionalidade, um país fundamental para a visão geopolítica da Rússia, que deve ser mantido sob sua esfera de influência, sob pena de ver os adversários europeus e norte-americanos demasiadamente próximos de Moscou. Para entender como se chegou à situação atual, é importante recapitular alguns acontecimentos. O primeiro grande império do leste europeu foi o Principado de Kiev, atual capital da Ucrânia, surgido no século IX. Sua população era constituída por uma mistura de vikings escandinavos que chegavam do norte pelos rios e pelos eslavos orientais, nativos da própria região. A pobreza do solo logo obrigou essas populações a buscarem novas terras, expandindo o território e delineando um império. Como explica Robert Kaplan em A Vingança da Geografia, a Rússia, como conceito geográfico e cultural, nasceu do Principado de Kiev. Em permanente luta contra os nômades das estepes, no século XIII, o Principado foi devastado pelos mongóis, comandados por Batu-Khan, neto de Gengis Khan. A partir daí, com o passar do tempo, a história russa foi paulatinamente se deslocando para o norte, até ficar centrada em Moscou, já no final da Idade Média. Após a invasão mongol, o território onde hoje está a Ucrânia foi dominado por lituanos e poloneses. Em 1648, uma grande rebelião cosaca acabou por levar à partilha do território ucraniano entre russos e poloneses. Com a partilha da Polônia no final do século XVIII, o território ucraniano foi novamente dividido, agora entre russos e austríacos. Os colapsos dos impérios russo e austríaco, bem como a Revolução Russa no início do século XX, deram espaço ao ressurgimento de movimentos nacionalistas ucranianos que buscavam a independência. Entretanto, em 1919, a Ucrânia foi incorporada à União Soviética. O colapso da União Soviética em 1991 permitiu a independência da Ucrânia. No plebiscito realizado naquele ano, 90% dos ucranianos se posicionaram favoravelmente à separação, incluindo-se aí 80% da população da região de Donbas e 54% dos votantes da Crimeia, península com grande população russa. Em 2004, a OTAN aceitou os 3 estados bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, como membros da Aliança Atlântica. A União Europeia seguiu os passos da OTAN, estendendo sua fronteira para o leste para incluir uma série de ex-repúblicas soviéticas e aliados, incluindo os mesmos estados bálticos, República Tcheca, Hungria, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Foi um choque para as lideranças russas, que esperavam que, em troca do apoio dado aos norte-americanos na invasão do Afeganistão após o 11 de setembro, os Estados Unidos se mantivessem fora do que a Rússia considerava sua esfera de influência, os antigos estados integrantes da União Soviética. O presidente Putin se sentiu pessoalmente afrontado. Os ucranianos, naquele momento, estavam em um limbo entre o Ocidente e a Rússia. No final de 2004, multidões saíram às ruas na chamada Revolução Laranja. Os manifestantes deixavam claro
que desejavam que a Ucrânia ingressasse na União Europeia. Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, demonstrando que os russos não estavam dispostos a admitir nenhum passo a mais da União Europeia ou da OTAN em direção às suas fronteiras. Em 2013, uma nova onda de protestos varreu a Ucrânia, em razão da recusa do então presidente Viktor Yanukovych de assinar um acordo de associação do país à União Europeia. A situação se agravou com o aumento da violência até que, em fevereiro de 2014, o Congresso destituiu o presidente Yanukovych e determinou a realização de eleições, que foram vencidas pelo candidato com plataforma pró-europeia. Em 1º de março de 2014, antes mesmo da realização das eleições, a Rússia invadiu a Crimeia, península estratégica que mantém em Sebastopol a sede da Armada Russa no Mar Negro. Em 6 de março, o Parlamento da Crimeia aprovou uma decisão no sentido de entrar para a Federação Russa, e em 18 de março tal adesão foi ratificada pelas duas partes, apesar da Assembleia Geral das Nações Unidas ter votado uma resolução se opondo a tal adesão. Em abril, grupos pró-Rússia na província de Donbas, no leste da Ucrânia, iniciaram uma guerra civil. Embora a Rússia não reconheça, é fato hoje incontestável que o país apoiou militarmente os separatistas em uma ação típica de guerra híbrida e com soldados e equipamentos, mas também com operações de informação e operações cibernéticas, o que impediu a Ucrânia de controlar a situação. Diversos países do Ocidente impuseram sanções econômicas à Rússia em razão dessa interferência. Em 2015 foram celebrados os acordos de Minsk, proporcionando ao menos uma estrutura de diálogo entre as partes, mas a violência se manteve e mais de 13 mil vidas já foram perdidas nos combates. Assim chegamos ao momento atual, no qual os ucranianos e norte-americanos acusam os russos de já terem concentrado na fronteira cerca de 90 mil soldados e estarem planejando uma invasão com efetivo de cerca de 175 mil militares, com blindados, artilharia e tudo mais necessário para invadir a Ucrânia já nos primeiros meses do ano que vem. Os russos negam a intenção ofensiva, afirmando que quem está se preparando para uma ação armada são os ucranianos, que estariam planejando atacar a região de Donbas. O presidente Putin reiterou que há linhas vermelhas que não devem ser cruzadas pelo Ocidente, referindo-se claramente à integração da Ucrânia à União Europeia ou à OTAN. Em meio à crise, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, marcaram uma videoconferência para a próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, para tratar o assunto. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos para ver se eles conseguirão amenizar a crise e arrefecer as tensões. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e liderança te interessam. Então, não deixe de acompanhar o blog do Paulo Filho e as nossas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste podcast. E se você acha o nosso trabalho relevante, reconhece as horas dedicadas à pesquisa e à formulação do conteúdo desse podcast e do nosso blog, você pode nos ajudar a manter este projeto de pé, tornando-se um apoiador. Veja no endereço paulofilho.net.br/apoio-blog as formas pelas quais esse apoio pode ser prestado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.